Boa tarde a todos. Bem-vindos à Sobena TV. Bem-vindos ao nosso segundo workshop sobre extensão da vida útil de campos de petróleo e de ativos offshore. Mais uma vez no formato webinar, devido às restrições ainda com a pandemia. Hoje vamos discutir sobre os pontos críticos dos processos que envolvem a extensão da vida útil de ativos de produção de petróleo. Para isso, vamos discutir sobre práticas mundiais sobre o tema, reunindo operadores, reguladores, empresas especializadas, cadeia de suprimento e profissionais especialistas do setor, para discutir alguns dos principais desafios que a indústria enfrenta hoje e como podemos utilizar nosso conhecimento e experiência para encontrar soluções inovadoras, econômicas e seguras para esse importantíssimo assunto. Para quem não nos conhece, a Sobena, Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, é uma sociedade técnica sem fins lucrativos que tem por objetivo incentivar o progresso da engenharia naval e oceânica no Brasil, buscando sua consolidação, desenvolvimento, afirmação nacional e internacional. A Sobena, já com 59 anos, é o lugar para se discutir tecnologia naval no Brasil. É importante ressaltar que a Sobena não é uma entidade de classe, somos até confundidos às vezes, ou associação de empresas e nem mesmo uma associação de engenheiros navais ou para os engenheiros navais, mas a sociedade técnica formada por profissionais e empresas com interesse na área da engenharia naval. A Sobena é composta por engenheiros navais, mecânicos, elétricos e tantos outros profissionais ou empresas, todos ligados à engenharia naval. A Sobena reúne todas essas forças e promove o debate com o intuito de ajudar a nossa indústria a superar a grave crise que estamos vivendo, buscando seu crescimento, seu desenvolvimento científico e tecnológico e, sobretudo, restabelecer a credibilidade do setor de engenharia naval brasileiro, tão abalado, né? Nesse momento, é crucial que a Sobena se posicione em defesa da capacitação técnica de seus associados. É preciso que todos os que se importam com o setor unam forças e sejamos uma única voz em defesa da nossa credibilidade. E, com esse objetivo, chamamos a todos a participar e contribuir ativamente nesse nosso esforço. Então, aproveito para convidar a todos, se associem à Sobena. Como disse, a Sobena não tem fins lucrativos. Somos uma pessoa jurídica de direito privado na forma de associação organizada para fins não econômicos, sendo vedada toda e qualquer remuneração aos diretores e conselheiros e a administração e a distribuição de quaisquer participação. Aqui somos todos voluntários. Todas as receitas da Sobena estão aplicadas integralmente na execução de suas finalidades definidas em nosso estatuto. Nossos associados têm assegurados descontos ou gratuidade nos eventos realizados pela Sobena e descontos oferecidos por entidades parceiras, além de poder integrar-se às ações da diretoria e dos nossos comitês técnicos, compartilhando conosco o dia a dia da sociedade. O que se pretende é contar cada vez mais com a participação de todo o corpo de associados na condução da Sobena. Bem, feitas as devidas apresentações, gostaria de começar agradecendo e cumprimentando a todos que proporcionaram esse evento. Ao diretor técnico da Sobena, o professor Teodoro Antônio Neto, a todo o comitê técnico sobre Life Extension, que organizou este evento, e em especial ao seu coordenador, o diretor da Sobena, o engenheiro Ronald Carreteiro, a nossa equipe de organização, Kézia, Beck, e a todos os palestrantes, que são quem realmente abrilhanta o nosso webinar. Não posso deixar também de agradecer, e muito, aos patrocinadores, que tornaram possível a realização desse evento. Os nossos patrocinadores ouro, a Hempel e a Force Technology. Os nossos patrocinadores prata, a Enalta e o American Bureau of Shipping, ABS. E os nossos patrocinadores bronze, o Deck Nautic Verticals, o DNV, e a Force UBC.
o nosso muito obrigado pela parceria. Gostaria agora, então, de convidar o coordenador do evento, o engenheiro Ronald Carreteiro, diretor regional da Sobena e coordenador do nosso Comitê Técnico sobre Life Extension, para darmos início efetivo aos nossos trabalhos. Desejo a todos um proveitoso webinar e uma ótima tarde. Ronald, está contigo. Obrigado, Boa sorte, Portela. Obrigado, Portela, pela brilhante abertura que fizeste. Gostaria também de agradecer a presença de todos, dar uma boa tarde a todos e que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho. Como vocês sabem, como vocês ouviram também, o lema da Sobena é promover cada vez mais a engenharia naval e por isso estamos aqui reunidos. Vamos dar início aos painéis. Eu gostaria de citar os 3 painéis de hoje. O painel 1, a Nayara Ferreira, da ANP, Rosileia Mantovani, da Hempel, e João Felipe Guimarães, da Petrobras. O painel 2, Johannes Cronenberg, da Enalta, Marcelo Mazzaropi, da DNV, Mauro Nunes, da Halliburton, Mauro Deste, da Álvares e Marçal. No painel 3, Mauro Barreto, da IEC Engenharia e da Sven Wigan, da Force Technology, a Cristiane Machado, da ABS, Vitor Venâncio, da Stefanini e HM, e o Melk Santos, da Force Subsea. Aos palestrantes, desejo a todos belas palestras. Tá certo? Desta forma, convidamos a todos e a todas a participar enviando as suas perguntas pelo chat da transmissão que vocês já estão olhando. Ao final de cada painel será feita uma rodada de perguntas e respostas. Tá? Por isso temos moderadores. Eu vou ser o moderador do primeiro painel. O segundo painel será o Bruno Galhardo e o terceiro painel serei eu novamente. Por favor, Nayara, bem-vinda e fique à vontade para a sua palestra. Boa sorte. Boa tarde a todos. Vou aqui, então, compartilhar minha tela. Só me deem um ok aí que vocês estão vendo a minha tela. Alguém? Estamos sim, Nayara. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Okay. Então, vamos lá. Primeiro, não podia deixar de agradecer a Sobena na figura do Ronald, né, que convida sempre a ANP para participar dos eventos, dos webinars. Eu agradeço aqui o convite e digo que é um prazer falar sobre esse tema, né? Primeiro, porque é um desafio para a indústria, e segundo, porque, particularmente, eu acho esse tema muito interessante, né? Eu estou desenvolvendo doutorado nesse tema porque eu acho ele, assim, de uma complexidade tamanha. Então, eu fico feliz aí pelo convite, por participar como palestrante, mas vou ficar aqui durante o evento para ouvir todos os demais palestrantes. Então, obrigado. Eu estou atualmente, né, eu trabalho na ANP desde 2013 e sempre trabalhei na área de segurança operacional e meio ambiente. Né? Atualmente, eu estou como coordenadora geral da fiscalização do IP. Tá? Então, na minha apresentação, vou passar por esses tópicos, vou falar um pouco da visão geral. Essa visão geral é como está o envelhecimento das nossas instalações, né, em termos de Brasil, falar um pouco do topside também do sistema submarino. Vou falar do que hoje a regulação brasileira da ANP, né, fala de segurança operacional em termos de extensão de vida útil. Vou falar um pouco dos principais achados que a gente tem visto em nossas auditorias e vou falar dos nossos passos, né, que são as pesquisas acadêmicas que a gente tem feito no assunto e fechar com uma breve conclusão. Bom, falando um pouco da visão geral, né? Em geral, a gente faz traz esses slides sempre, mas é só como ponto de partida para todo mundo ficar na mesma página, né? Esse levantamento é de 2019, não está atualizado, mas é só para a gente ter um apanhado geral. A gente está falando aqui que 40% do topside nacional
opera com mais de 25 anos de vida útil, né? Quando você vai lá para águas rasas, a gente está falando de 55 unidades operando acima também desses 25 anos, né? Que, em geral, além da vida de projeto, né? Se a gente fala de unidades fixas, a gente já está falando aí de 53 unidades, principalmente nas bacias do Nordeste, operando aí acima dos 25 anos. Quando você vai falar do subsea, só um instantinho aqui. Pronto. Eu estava vendo as fotos bem em cima da minha apresentação. Quando a gente fala de subsea, a gente está falando que em 2020 a gente tinha 13% de todas as flowlines já operando em extensão de vida útil. Esse número já é 16% em 2021 e tende, obviamente, a ir aumentando, né? E, obviamente, também, como eu falei no início, isso se dá principalmente na bacia de Campos e nas bacias do Nordeste do Brasil. Falando ainda do subsea, né, falando desses 16%, eu vou concentrar nesses 16% que operam já em extensão de vida útil ou vão operar daqui a um ano em extensão de vida útil, a gente está falando aí de 3.500 quilômetros de extensão de dutos entre flexíveis e rígidos. A gente não pode desconsiderar, né? É um escopo bastante expressivo do nosso volume total. Então, o que a gente vai avaliar, o que a gente vai identificar de novos riscos nesses sistemas que estão passando, já tem um tempo, por um processo de envelhecimento. Não é só o período de extensão de vida, mas é todo o processo, né, de envelhecimento dessas instalações. Falando, então, em termos de requisito, né, dos nossos regulamentos. O SGSO, que é o nosso regulamento mais antigo, né, o Regulamento Técnico de Segurança Operacional para unidades offshore, né, produção e perfuração offshore, ele não traz uma seção específica, né, para tratar da extensão de vida útil de ativos, né? Como é o nosso principal, né, e também o mais antigo, ele não tem um capítulo específico para o processo de extensão de vida, para contemplar todas as particularidades desse momento das instalações. Mas, ao mesmo tempo, o SGSO, ele, por ser um documento não prescritivo, ele já tem mais ou menos uma abordagem que você pode incluir a fase da extensão de vida dentro dele. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui alguns pedaços, né, de algumas práticas do SGSO. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um item da prática 12, que vai tratar de identificação e análise de risco. Dentro dessa prática, ele vai dizer, olha, os operadores têm que identificar e analisar os riscos durante toda a fase do ciclo de vida da instalação, que inclui, obviamente, o momento do envelhecimento e o momento da extensão de vida. Ele vai dizer que os operadores devem fazer, lá na prática 7, né, que fala de auditoria interna, que os operadores têm que fazer auditorias internas durante todas as fases, as diferentes fases do ciclo de vida da instalação. Então, obviamente, inclui o envelhecimento, inclui o processo de extensão de vida. Ele vai falar lá na prática 4, que fala de fatores humanos, que os operadores têm que avaliar o ambiente de trabalho, considerando os fatores humanos em todas as fases do ciclo de vida. Então, não vou me repetir, né? Então, eu tirei aqui, eu pensei 3 pedaços para trazer aqui do SGSO para vocês, mas ao longo de todo o SGSO a gente consegue identificar que ele teve a preocupação de falar que todas as práticas estabelecidas, né, todas as práticas que compõem o sistema de gestão vão desde lá do projeto, do comissionamento, vai até o envelhecimento e depois o descomissionamento e desativação. Então, o SGSO é válido para todo o ciclo de vida. Com relação ao SGSS, que já é um regulamento, né, o SGSO de 2007, o SGSS que vai tratar dos requisitos para o sistema submarino, aí sim, que já é um regulamento de 2015, um regulamento mais novo, ele já tem uma questão específica, né? Vai ter um capítulo específico para tratar a extensão de vida. E nesse capítulo específico, ele elenca várias questões que eu vou trazer aqui nos próximos slides. Então, nesse primeiro slide, eu quero pontuar assim, que para você fazer a extensão de vida de acordo com o SGSS, você tem que elaborar uma avaliação, né? Um relatório que contenha esses mínimos aqui de informações. Então, é importante que dentro desse relatório, dentro dessa sua avaliação, você avalie, obviamente, a integridade do ativo,
né, com todo o histórico que você tem da operação daquele ativo, avalie os novos riscos daquele ativo, avalie se as premissas do seu projeto permanecem válidas, eventualmente você vai ter que fazer uma reavaliação, né, um ajuste da sua forma de operar esse ativo, tem que fazer análise das cargas, as tensões, novos mecanismos de falha que podem surgir, fazer uma análise de todo o histórico. Então, o SGSS acaba sendo um pouco prescritivo no sentido do que deve conter essa avaliação. E ainda é um pouco até mais prescritivo quando ele vai falar do relatório. Ele fala assim, olha, o relatório da extensão de vida de um sistema submarino, seja ele, se você está falando de uma flowline, de um riser, se você está falando de um plat, um plane, um tie-in, um manifold, não importa. Você tem que fazer um relatório avaliativo, né, que concretize a sua avaliação, apresentando todos esses aspectos, então, taxa de corrosão, o critério de aceitação daquela extensão de vida, né, até que nível eu aceito, ou até que nível eu falo, não dá, eu tenho que descomissionar esse sistema. E é interessante que o SGSS ele vai tratar de uma figura de um responsável pela integridade daquele sistema submarino durante a fase de extensão de vida. Mais um slide, né, para falar que o SGSS ele trata a extensão de vida como um período particular do tempo, então ele vai pedir para que seja determinado um novo envelope de segurança, um novo programa de gerenciamento de integridade, possivelmente, né, não é obrigado a ter um procedimento operacional diferenciado, mas você tem que revisar os seus procedimentos operacionais para garantir que eles estejam aderentes a essa nova fase da vida do seu ativo. Então, revisar os procedimentos de manutenção, inspeção, teste, ensaio. E o SGSO trouxe uma obrigatoriedade, né? Toda vez que você vai estender vida útil de ativos, né, do sistema submarino, você tem que avisar a ANP um ano antes. Hoje, esse aviso que a gente fala é via sistema, né? Você tem seus sistemas todos cadastrados, a ANP tem uma base de dados e você muda lá o seu status, olha, daqui a um ano eu vou começar a operar fora do tempo de vida de projeto. Então, isso é comunicado via sistema. Aí eu trouxe alguns principais achados de auditoria, né? Isso aqui, esse slide foi de uma auditoria, nem foi de uma auditoria, na verdade, foi uma visita que a gente fez a uma instalação que pretendia estender vida útil, e a gente estava tentando entender como que o operador como tinha sido feita essa avaliação, como o operador tinha consolidado os estudos técnicos que ele tinha feito, e aí a gente pegou, né, de algum estudo técnico que falava assim, olha, atualmente existe uma proporção e uma quantidade, eu transcrevi aqui, né, quantidade de riscos críticos e sérios acima do desejado, ou seja, embora nessa fase aqui não tivesse um critério, ele falou assim, olha, tem riscos que eu talvez não esteja conseguindo, talvez eu não consiga gerenciar. Dentre os fatores físicos que contribuem para essa condição, destaca-se a idade da instalação, né? Então, o operador fazendo um estudo avaliativo, tentando mostrar, olha, que tem riscos que talvez eu não gerencie por conta do processo de aging dessa instalação. Então, é realmente um panorama que a gente precisa estar atento e dar conta desses novos riscos, gerenciar esses novos riscos que surgem. Isso em relação à plataforma, né, ao topside. Aqui eu trago um exemplo de SGSS, e aí é bem mais comum a gente fazer auditoria, porque muitos dutos já estão em extensão de vida. Então, a gente faz muitas auditorias no sistema submarino que passaram já por algum tipo de avaliação da extensão de vida. Então, às vezes, a gente se depara com extensão de vida que não tem relatório avaliativo, que é um problema muito sério. Existem auditorias que a gente vê que a extensão está baseada num relatório, né? Botei aqui o TIC, tem um relatório de avaliação da extensão de vida, mas não tem uma pessoa responsável por ele, não tem uma avaliação, né? uma validação das análises. Claramente, o histórico operacional da unidade não foi considerado, ou o escopo não considerou todos os componentes, às vezes considera um componente ou outro, e às vezes o ponto mais frágil é o terceiro componente que não foi incluído na análise. Muitas vezes a gente vê esse relatório não baseado em risco, ou que não tem uma análise de risco associada. Aí aqui eu coloquei o que ainda é um dos o melhor cenário, né? Eu tenho um relatório avaliativo da extensão de vida, eu tenho uma análise de risco associada, né? O que
o que 80% não tem. Então, vamos dizer assim, que isso, quando a gente chega numa auditoria e a gente tem uma avaliação e tem uma avaliação de risco, a gente já fica mais tranquilo com relação ao processo de extensão. Mas, muitas vezes, aquelas recomendações das análises de risco associadas à extensão de vida útil, as recomendações não são implementadas, ou elas são implementadas em período incompatível com o tempo que se pretende estender, o que também é um problema sério, né? Falando um pouco quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver aqui. Pronto, olhei aqui. Falando, então, eu falei um pouco do arcabouço regulatório, o que a gente tem para esse tempo. Eu falei um pouco dos nossos principais achados em auditoria e o que a gente está fazendo, né? Para onde a gente está caminhando. Então, hoje a gente está no momento de revisão do SGSO, mas mais também do que a revisão do SGSO, a gente está estudando academicamente o assunto. Então, a gente publicou bem recentemente um artigo, né, no Journal of Loss Prevention. É um artigo que tenta estabelecer um passo a passo para se avaliar a extensão de vida útil, ou pelo menos as principais etapas que compreendem um estudo que você precisa, pelo menos, passar por essas etapas para a gente garantir que você avaliou tudo. As etapas são postas, mas a contribuição do artigo não são as etapas individualmente, porque na literatura você tem bastante coisa em relação a essas etapas. Então, esse artigo a gente publicou no sentido de vamos tentar desenvolver um framework que traga um passo a passo de como fazer, né? De traga uma sistemática à medida que o operador siga, a gente entende que ele está entendendo os seus riscos e está mostrando que está gerenciando. Mas o que é importante dessa pesquisa, né, que a gente está ainda numa fase inicial, é que o fim da vida útil, né, de qualquer ativo, a gente precisa tomar uma decisão, né, se vai substituir, se vai descomissionar ou se vai pegar a terceira via, né, que é o processo de extensão de vida. E é importante que a gente entenda que o processo de extensão de vida não é manter o ativo operando por mais tempo, só, né, sem mudar uma condição, sem mudar um procedimento, sem mudar a lógica, sem fazer uma análise crítica. É importante que a gente entenda que a avaliação crítica é identificar os novos perigos e adotar alguma medida contingencial associada a esses novos perigos, né? E uma outra parte importante é que tanto a literatura quanto os operadores, a gente percebe que da componente do envelhecimento, a que eles mais se concentram é a componente do envelhecimento chamada degradação do material. Então, a gente olha que o operador entende que aquilo é importante, então tem medição de espessura, tem cálculo de Remain Useful Life, tem calculeira para entender se aquele material vai aguentar mais 5 anos, 2 anos, mas os operadores esquecem das duas outras componentes do envelhecimento que também são importantes, né? Que é a obsolescência, a questão da obsolescência, e a obsolescência tem vários componentes, e as questões organizacionais. Eu estou apertada no tempo, então vou falar esse panorama muito rapidamente. Eu quis dizer aqui, do lado esquerdo, que fato é... Oi? Oi, alguém falou? Não. Fato é que a gente está com tanto no topside, que é esse primeiro gráfico, quanto no subsea, que é o segundo gráfico, a gente está com uma estrutura de topside, de subsea bastante envelhecida, né? Passando pela etapa de envelhecimento. E embora os riscos estejam postos dessa nova etapa, e embora os benefícios econômicos, financeiros, e não só financeiros, mas de meio ambiente, sociais, sejam bons quando você pretende estender a vida útil de um ativo, né, de produção, hoje a gente não tem marco regulatório específico, né, a gente não tem nenhuma metodologia estruturada, nem na ANP, e eu vejo que os operadores também não têm isso tão bem definido, né, como fazer uma avaliação da extensão de vida útil dos seus ativos. Então, a pesquisa foi no sentido de estabelecer as etapas principais desse processo. Como eu falei, né, cada etapa dessa é bem desenvolvida na literatura, não é? Tem etapa que apenas alguns autores publicam, mas tem etapas que você vê que são bem mais consolidadas e são bem mais discutidas na literatura.
esse foi o primeiro artigo acadêmico que a gente fez, e esse aqui é o segundo, que são os próximos passos. Esse artigo aqui já foi submetido à mesma revista. E aí a ideia é, diante desse passo a passo, né, desse novo framework, como que a gente avalia a obsolescência? Se a gente é muito bom de avaliar a degradação do material, a gente é péssimo de avaliar a obsolescência. E aí é importante que a gente entenda que a obsolescência tem 4 principais causas, né? É a disponibilidade e suporte do fabricante. Se eu opero um ativo 20, 25 anos, é muito provável que meu fabricante original não esteja disponível nem para dar suporte de peças e nem para dar suporte de serviço. Mas é importante também entender, esse aqui também é o mais, que a literatura traz contribuição, mas é importante entender que a obsolescência não é só isso. A obsolescência é quando, por exemplo, novos requisitos surgem, então é de uma regulação, é de uma norma, é de uma boa prática, é da sua própria filosofia de segurança, às vezes é do próprio operador. A obsolescência acontece também quando novas tecnologias aparecem, que são distintas daquelas que eu tenho na planta. A obsolescência também acontece quando existem novas condições do meu ativo. O ativo ele está operando há 20, 25 anos, então novas condições, em geral a gente tem mais água, e o que eu faço para não produzir água ali? O que eu trato, por exemplo, quando eu tenho muita água, o meu hidrociclone não consegue processar aquilo? O que eu faço quando eu começo a formar água livre? E aí piora muito a minha condição de corrosão nos meus equipamentos. Então, novas condições também fazem com que os equipamentos se tornem obsoletos. Então, é nesse momento que a gente está, né, de estruturar um pouco a obsolescência. Aqui é só para dizer que a gente, a partir desse framework, fez alguns estudos de caso, porque os estudos de casos reais, de operadores reais que a gente tem na ANP, os 3 estudos de caso não deram suporte para a gente poder validar essa metodologia, porque são pouco... deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó, são as 12 etapas da metodologia que a gente propôs. E aqui são os 3 principais estudos que a gente tem hoje na ANP. O TIC é quando o operador abordou aquela determinada etapa e o tracinho é quando o operador nem menciona aquela determinada etapa. Claro que isso varia, né? Varia de diversas formas. Se o operador está muito no início da avaliação dele, ele preenche menos esses requisitos. Se ele está chegando muito perto do processo de extensão de vida, né? No momento que ele vai solicitar, ele até preenche mais, que é o caso desse primeiro operador aqui. Enfim, mas nenhum dos 3 casos que a gente tem hoje na ANP consegue cumprir essas 12 etapas. Então, a gente está, nesse momento, tentando estruturar esse framework e, a partir desse framework, entender que essa parte aqui, que é a 6ª etapa, que é a avaliação da obsolescência e das questões organizacionais, precisam ser tão compreendidas quanto a degradação do material. Diante desses três casos reais que a gente percebe claramente que a gente precisa promover um aperfeiçoamento das análises de extensão da vida útil dos nossos ativos que estão envelhecendo. Então, é isso. Vou continuar aqui no evento. Espero ter contribuído. Fico aqui para as perguntas e respostas no final do painel. Ok. Nayara, muito obrigado pela sua exposição, muito clara, muito objetiva. E vamos convidar a próxima palestrante, que é a Rosileia Mantovani, que vai abordar o tema... Deixa eu ver aqui qual é o tema, meu Deus, aqui no programa. O tema da Rosileia é a extensão da vida útil de ativos offshore através da pintura anticorrosiva. Rosileia, gostaria que você se apresentasse, por favor. Sim, claro. Seu currículo é enorme, então só você vai poder reduzi-lo. Ok. Deixa eu compartilhar a tela primeiro, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tudo certinho? Perfeito. Perfeito, né? Então, ótimo. Esse é o mais importante. Bom, obrigado, engenheiro Ronald. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da Hempel, eu gostaria de agradecer a Sobena pela excelente oportunidade de estarmos aqui
Agradecer a Sobena e aos participantes também, claro, né, pela oportunidade nesse fórum cujo assunto é tão importante, tão delicado e tão importante. Bom, eu sou engenheira química, eu atuo em tintas há 33 anos, trabalhando em empresas multinacionais, né, fabricantes de tintas, então a minha vida, a minha carreira, ela é toda baseada em tintas, né? Eu iniciei minha carreira como química formuladora, formulando tinta em laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e depois passei a atuar na área técnica como executiva, né, na área técnica. Atualmente, eu sou gerente de projetos e especificações na Hempel para a América do Sul. Bom, vamos ver aqui, passar o slide. A nossa fala de hoje, nós organizamos da seguinte forma, né? Nós organizamos de forma que a gente possa falar rapidamente sobre a Hempel, falar das principais considerações sobre esse assunto, né, de extensão de vida útil, falar do principal desafio nosso em pintura, que é a corrosão, e como nós podemos proteger dela, né, nos proteger dela através da pintura, e as soluções da Hempel. E, claro, né, no final, vamos deixar espaço para perguntas. Bom, falando um pouquinho da Hempel, a Hempel ela foi fundada em 1915 pelo senhor Jorgen Christian Hempel, na Dinamarca. Ele iniciou fornecendo tintas para o mercado marítimo e já naquela época, né, ele foi um visionário construindo parcerias e relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Nós hoje estamos presentes em mais de 100 países, com 30 fábricas, e nós somos em torno de 7 mil colaboradores. Além disso, também nós temos uma estratégia até 2025 de dobrar a Hempel, né? Até 2025, baseando em várias ações e, principalmente, duas delas são relacionadas à sustentabilidade, que é essa questão de nós sermos carbono neutro, né, em nossas operações, e principalmente ajudar os nossos clientes também a reduzir as emissões, quando a gente fala principalmente de gás carbônico, né, e outros relacionados ao meio ambiente. Então, é só para fortificar, né, essa nossa ação. Bom, em relação ao nosso trabalho, nós trabalhamos sempre muito próximos aos nossos clientes para entender os desafios, encontrar soluções confiáveis, né, seguras, né? A gente lida muito com questões de segurança e agregar real valor aos seus negócios. Nós temos expertise, conhecimentos e podemos falar muita coisa em termos de aconselhamento e suporte em qualquer estágio do projeto de pintura, desde a especificação, o estudo da necessidade, até o acompanhamento em campo, né, quando a gente fala de preparo de superfície e aplicação da tinta em si. Bom, e quando se trata de desenvolver produtos e soluções, boas práticas, né, que isso sempre é muito importante, a gente se baseia muito em normas e padrões internacionais e nacionais também, né? As duas normas que a gente pontuou aqui, a gente pensou para essa conversa e que a gente gostaria de destacar, são duas normas importantes na indústria em termos de proteção anticorrosiva, né? A NORSOC M501 e a ISO 12944. A NORSOC M501 muito voltada, né, voltada para offshore, e ela determina sistemas de pinturas para esse ambiente, né, para diferenças, né, de operações dentro da estrutura de offshore, e em alguns sistemas, né, são exigidos pré-qualificações de testes e ensaios, protocolos rígidos, para que a pintura, né, ela demonstre um desempenho satisfatório. E a ISO 12944, que ela é utilizada tanto para onshore quanto para offshore, sendo que para offshore ela foi recentemente revisada e colocou-se uma parte específica para offshore, e criou-se uma categoria de ambiente CX, Extreme, e é justamente um ambiente de extrema agressividade que condiz com o ambiente offshore. Bom, e quando a gente agora vai entrar, né, falamos um pouquinho aí da Hempel, vamos entrar agora na extensão de vida útil. Principais considerações, né? Em se tratando desse assunto,
é muito importante, né, a gente relembrar que os objetivos, né, que é postergar a interrupção de uma instalação, é postergar a realização do descomissionamento. É importante a gente entender que nós temos uma duração aí em torno de 27 anos, né, dos contratos de concessão. Nós também, com isso, né, nós temos estruturas, sistemas, equipamentos, né, componentes que estão dentro dessas estruturas, né, dessas unidades, nos quais precisam durar de 25 a 30 anos, né, ou pelo menos termos essa estimativa, levarmos em conta essa estimativa, né, de durabilidade, e com isso sempre os desafios, os riscos associados, principalmente quando a gente fala de segurança, que é um apelo muito forte. As melhores práticas, temos que sempre que considerar melhores práticas mundiais, né? E, claro, locais também, né? Nós temos também boas práticas, e compartilhar conhecimento e experiência para a gente encontrar solução econômica, inovadora e, principalmente, segura, né? E quando a gente fala de pintura, já entrando um pouquinho em pintura, o nosso principal desafio é a corrosão, né? E a corrosão, a gente não vou entrar aqui na parte de reação química, mas a corrosão ela precisa ser prevenida, né? Para que ela não destrua ou minimize, né, a destruição dos nossos ativos. E a corrosão ela é uma reação espontânea, ela acontece independente e ela causa, né? Ela nada mais é do que a degradação de um material, no nosso caso aqui o foco é metálico, através da exposição ao meio ambiente. E esse meio ambiente, quando a gente está falando principalmente, né, de água, oxigênio e sal, que pode ou não ser associado a esforço físico, né, a dano mecânico, né? Então, isso é um fato e por ser um processo espontâneo, o que acontece? Ele acontece, né? E as estruturas, os equipamentos, né? Eles vão sofrendo aquela degradação e a degradação significa o quê? A redução do desempenho e da finalidade a que ele se propõe. Então, é importante a gente sempre relembrar isso. E um dos métodos, né, de proteção contra a corrosão é a pintura. Dentre as técnicas que a gente tem de proteção anticorrosiva, a aplicação de tinta é um método, é um dos mais empregados, né? E quando a gente fala de pintura, a gente está querendo falar de aplicações de... Na verdade, não é só a pintura é o ato em si, né? Mas a gente está falando de aplicação de esquemas de pintura. E esses esquemas, o que significam? São sequência de camadas, né, de demãos de tinta, onde nós temos que respeitar a sequência, as cores, muitas das vezes, o intervalo de secagem, e tudo isso, né, o que ele traz de benefício? Além da durabilidade, é justamente aquelas propriedades específicas que a gente precisa: sinalização, a segurança, a resistência, né, e essa capacidade que existe de proteger ou de estender a durabilidade. Então, a pintura é, sim, um processo. E quando a gente fala de pintura, né, a gente sempre fala pintura e remete à tinta, mas é importante também aqui reforçar que o sucesso de uma pintura, seja ela desde uma sala, né, até uma plataforma, ela depende de 3 fatores, né, muito importantes. Não é só a tinta, né? A escolha da tinta, a escolha do esquema de pintura, do sistema de pintura, é muito importante, sim. A gente tem que entender que tipo de tinta a gente precisa aplicar para aquele ambiente, para aquela necessidade. Mas isso é um dos pontos, né? Um dos pontos do tripé, um dos pés do tripé. Depois nós temos a preparação de superfície e depois nós temos o método de aplicação. Então, não vou me alongar nesse slide, porque no final a gente tem uma consideração final a fazer em relação a isso, mas hoje a nossa solução ela está baseada num sistema de pintura, em produto, em um dos fatores, né, desse sucesso, né, da durabilidade, que é a durabilidade de uma pintura. Bom, e quando a gente vai falar de solução, né, a Hempel tem muitas soluções de sistemas de pintura. Mas hoje o nosso foco é um sistema com epóxi rico em zinco. E aí o que significa isso, né?
significa que naquela sequência de demãos de tinta, nós vamos falar de uma delas, que é a primeira, que é a principal, que é um produto epóxi rico em zinco chamado Avantgarde, né? Então, essa tecnologia é uma tecnologia patenteada e essa principal solução que a gente gostaria de apresentar, a gente gostaria de falar o porquê ele é diferente, né? Qual o porquê que a gente está propondo ele, né, como extensão de vida útil. Então, aqui nós temos esse slide onde a gente tem uma solução inovadora com perspectiva tradicional. Por que essa palavra? Por que esse termo? Porque, normalmente, num sistema convencional para offshore, num esquema de pintura, se tem 3 demãos. Uma primeira demão de um primer, né, que sempre a gente coloca o primer como primeira demão, rico em zinco, nesse caso, que é o Avantgarde. A segunda demão, um epóxi. A terceira demão, um acabamento poliuretano, que é o que normalmente dá a cor, a retenção de cor e brilho, né? E a sinalização, quando é necessário. E nós temos uma solução inovadora. E aí nós não temos ali a palavra perspectiva, né, tradicional. Por quê? Porque aqui nós estamos reduzindo uma demão, né? Em vez de 3, nós estamos passando por um sistema de 2 demãos. Então, tem toda uma redução de complexidade, de tempo, mas, claro, ali, qual é a proposta? O mesmo Avantgarde, o mesmo primer rico em zinco, né? E, como segunda demão, nós temos um poliuretano repelente à água. Bom, então, essas são as 2 soluções que nós gostaríamos de conversar hoje, né? E quando a gente fala de pintura, de um modo geral, as tintas elas possuem 3 mecanismos de proteção. Aliás, pode conter, né, um determinado tipo de tinta, ele pode ter uma proteção por barreira, uma proteção por inibição e uma proteção galvânica. Então, elas podem proteger através desses 3 mecanismos, né? E vai depender sempre de quê? Da composição, né? E principalmente do tipo de resina que a gente utiliza e de pigmento. Como a gente vai tratar de primer epóxi rico em zinco, a gente está falando aí de resina epóxi e de uma alta concentração de pigmentação em zinco. E aí, quando a gente fala de primer rico em zinco, de um modo geral, né, porque esse produto é existente no mercado, a gente tem um apelo muito grande na proteção galvânica, que é a última, a proteção catódica, né? Por quê? Porque o zinco tem esse mecanismo de proteção. Aqui a gente não vai conseguir explicar o mecanismo de cada uma delas, mas, claro, futuramente, quem tiver interesse, a gente pode explicar isso com mais detalhes. E, claro, né, entrando na linha do epóxi rico em zinco, por que a proposta do Avantgarde? Né? Porque ele oferece os 3, enquanto que a maioria das tintas eles protege por um dos 3 mecanismos, ou por alguns deles, o Avantgarde ele protege pelos 3 mecanismos. Por barreira, por inibição e por proteção galvânica ou proteção catódica. É o único primer rico em zinco que combina as 3 formas de proteção. E por quê? Porque ele possui uma tripla ativação, né? É uma tecnologia patenteada que combina, além do zinco, que é o que normalmente os primers ricos em zinco contêm, né? Que é uma quantidade, por isso que o adjetivo rico em zinco, porque é uma concentração muito alta de pó de zinco na película, né? E o zinco ele se sacrifica, ele se oxida em prol do aço, então por isso que a durabilidade é prolongada quando se coloca, né, um primer rico em zinco no sistema de pintura. Mas o Avantgarde ele tem essa tripla ativação porque ele contém zinco, esfera de vidro e o ativador, que é a patente. Né? Esse é o nosso segredo de estado, né? que é o ativador. E aí, esse processo único de ativação, ele faz com que o zinco ele fique todo espalhado e atuante, né? e ativado na película toda da camada de tinta. Né? Enquanto que, normalmente, os epóxi rico em zinco eles atuam onde tem um dano mecânico, onde tem a necessidade dele poder se oxidar, né? se sacrificar em prol do aço, o Avantgarde ele fica com o zinco espalhado por toda a película. Eu vou tentar ilustrar isso nos próximos slides com algumas imagens, né, de painéis de teste, porque aí fica mais fácil visualizar. A gente não fica só falando aqui de
de reação química ou de composição de tinta, né? É como que ele funciona para dar essa duração prolongada, porque o resultado é esse, é uma proteção superior, é uma durabilidade prolongada e também sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de facilidade, de manutenção, de aplicação, de manuseio, né? E em termos de segurança também, né? Isso lá na frente vai acarretar em maior segurança também do ativo. Então, como eu falei, né? Vou tentar aqui explicar esse slide, porque esse slide é o primeiro de alguns deles que eu vou mostrar, que nada mais é do que uma imagem de 3 painéis de teste, onde nós colocamos num teste chamado Salt Spray. Esse SST é Salt Spray Test, ensaio de névoa salina. O nome já diz, é uma névoa salina. É como a gente pegasse um freezer, né, daqueles freezer antigos, né, horizontais, e colocássemos painéis ali, e aquela câmera, o que ela faz? Ela borrifa, né? Ela pulveriza, ela tem uma atmosfera toda de água com sal. Então, é um teste de envelhecimento, um teste acelerado, né? Onde a gente coloca exposição contínua de água salgada nessa câmara. E nós colocamos os painéis de teste. Então, aqui, eu nem liguei o meu pointer, né? Deixa eu ver se eu não faço nenhuma besteira aqui. Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos esses 3 painéis e nesse teste, onde a gente colocou esses 3 painéis nessa câmara, né, de névoa salina, nós colocamos 3 painéis com um epóxi rico em zinco convencional com 80% de zinco, que é considerado um teor bem alto, um outro com a tecnologia tradicional também, mas com 85% de zinco, e a tecnologia avant-garde, que é a tecnologia de tripla ativação, né? E aí, Norma, para esse cenário aqui, que é um cenário de alta agressividade, normalmente nós temos aí, e vai depender muito de norma para norma, né? E de padrão, nós temos normalmente aqui, o nosso padrão seria 1.400 horas de exposição na câmara de névoa salina. E aqui, o que acontece? Com 1.440 horas, todos eles se comportam muito bem. Quando a gente fala se comporta muito bem, uma coisa que eu esqueci de falar. O que a gente tem aqui? O painel pintado, e aqui nós damos um talho, né, um corte, e esse é proposital, porque esse corte aqui ele simula o quê? Um dano mecânico em campo, na vida real. Então, quando a gente tira o painel de tempos em tempos dessa câmera, o que a gente observa? A corrosão, o avanço da corrosão ao longo de toda a camada da tinta, né? E principalmente onde teve o corte, que é onde a gente tem ou não avanço de corrosão. E o que a gente viu aqui? Que com o dobro de horas que se pede essa norma, esse requisito, a tecnologia do avant-garde, o que ele teve? Aqui a gente pode observar, né? Um avanço de corrosão muito pequeno, quase nulo, né? Depois desse número de horas. Enquanto que a tecnologia tradicional houve um bom desempenho até 1.400 horas, mas quando a gente desafiou para o dobro de horas, né, ele não teve a mesma durabilidade, né? Não foi prolongada essa durabilidade. Bom, e aí, continuando, agora vai ser mais rápido, porque são todos painéis de salt spray, né? Então, aqui, o que nós temos? São painéis, também aqui, com a tecnologia da Hempel patenteada, né, com a avant-garde, uma tecnologia tradicional e aqui com outros epóxi rico em zincos tradicionais também, né? E aqui nós deixamos por 1.900 horas, no mesmo teste de salt spray, né? Então, aqui são painéis só com primer, só com a primeira camada, com a primeira demão rica em zinco. E depois, nós temos esse slide onde nós temos o sistema todo completo, ou seja, o primer, o intermediário, epóxi, né, que é a camada do meio, e o acabamento poliuretano tradicional. E que nós vemos aqui também bons resultados, né, de todos eles. Aqui o que a gente trocou foi só o primer, só a primeira demão, o resto a gente manteve. O que a gente viu é que o avanço de corrosão, né, com o avant-garde, ele foi superior. Embora os outros tenham tido bons resultados, nós vimos um resultado excelente no avant-garde, com
25 semanas, isso dá em torno de 4.200 horas. São 6 meses dentro da câmara de névoa salina. E aqui, finalmente, nós temos um sistema com 2 demãos. Essa imagem aqui ela pode não ser tão bonita, né? Mas o que importa aqui é esse avanço de corrosão que foi muito pequeno. Quando a gente colocou naquele mesmo tempo do slide anterior, de 6 meses, 4.200 horas, só com 2 demãos, vocês podem ver que esse avanço foi bem menor, bem inferior, mesmo com esse sistema de 2 demãos. Porque, na verdade, o grande responsável, né, por essa durabilidade prolongada é o Avangard, é o rico em zinco. E, claro, nesse caso aqui, nós temos o poliuretano repelente à água, que nada mais faz do que uma função extra, né? Por ele ter baixa absorção de água. Nós sabemos que a maioria das causas de falha, quando relacionada à corrosão, é a absorção de água, é o estresse induzido por microfissuras que começam e a água passa, né? E atinge a superfície metálica. Então, com essa permeabilidade, né? Com essa repelência que tem esse poliuretano à água, ele consegue também ajudar o Avangard a diminuir esse avanço de corrosão, mesmo sendo em 2 demãos. Aqui nós temos, né, o mesmo painel com 6 meses, de novo, ainda é salt spray, né, com 10 meses e com 14 meses. Ou seja, a gente desafiou mesmo esse teste para a gente poder observar principalmente o avanço da corrosão, que é o grande vilão. E, finalmente, para concluir, né, ainda naquele slide do sucesso de uma pintura, a Hempel ela tem soluções para todos os lados, né, do tripé desse sucesso dessa pintura. Nós falamos aqui de sistemas, né, de seleção de esquemas de pintura, e aqui tem uma ilustração da Norsoc, nós temos guias, né, que guiam, né, na seleção, na escolha desses revestimentos, né, de acordo com a necessidade, com a temperatura, com o tipo de exposição e operação. E aí nós temos também, né, essa parte de acompanhamento e suporte em campo, tanto na parte de preparação de superfície, quanto também na finalização, que é a aplicação do esquema em si. Tá? É muito importante a gente saber que esse tripé, né, esse sucesso, depende de qualquer pintura. Né? E muito obrigado. Como eu mencionei, nós temos muito material, o grande desafio aqui é falar, né, em 15 minutos, né? Acho que eu passei até um pouquinho, mas assim, a gente tem muito material, conhecimento para poder compartilhar de acordo com cada cenário, com cada necessidade. Por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Rosileia, pela sua brilhante palestra. Fique conosco, porque já tem 2 perguntas para você, engatilhadas até agora. Tá ok, ficarei aqui. E vamos passar para o próximo palestrante, que é o engenheiro João Felipe Guimarães, é o gerente de integridade naval e conformidade legal da Petrobras. João, por favor, se quiser falar um pouco mais sobre o seu currículo, fique à vontade, e a palavra está contigo. Obrigado, Ronald, obrigado. Acho que você já fez uma boa introdução, né? Para quem não me conhece, sou o João Felipe, eu estou na Petrobras há 11 anos e agora estou como gerente de integridade e conformidade legal naval do segmento IP. Deixa eu colocar minha apresentação na tela, deixa eu ver se... Só confirma para mim que vocês estão vendo, por favor. Sim. Positivo. Está vendo? Positivo, Ok. João. Ok, bom, primeiramente queria agradecer a Sobena, né, pelo convite. Eu acho que esse evento é muito importante aqui para a indústria, né, de uma maneira geral, e vai fomentar bastante discussão interessante. Então, aqui para a apresentação de hoje, eu preparei uma agenda aqui bem rápida, né, dar uma passada rápida sobre a frota da Petrobras, um pouco de visão e conceitos, né, de extensão de vida útil de campos maduros, né. No ano passado, a gente comentou muito sobre a extensão de vida útil da unidade, né? E agora fazendo uma abordagem um pouco mais ampla. E depois passar uma visão de futuro para esse processo, né?
Ronald, só controla meu tempo aí, tá? Se eu passar muito, me avisa, por favor. Tá, Tá bom, tá bom. Bom, começando aqui pela frota da Petrobras, né? Esse aqui é o perfil da frota. Hoje a gente ainda tem, se a gente for comparar o número de unidades, a gente já tem uma frota maior de plataformas fixas, né? Que representa um pouco mais de 50%. Essas plataformas aqui são oriundas do início da exploração, principalmente em águas rasas, né? E à medida que a gente veio aumentando a exploração em águas profundas, a gente consegue perceber aqui que esse número vem aumentando, né? O número de plataformas flutuantes, principalmente FPSOs. Aqui um panorama, né, de onde estão as plataformas espalhadas pelo Brasil. Dá para ver que a maioria das unidades fixas estão localizadas no Nordeste, né, onde foram as primeiras explorações. Então, aqui um pequeno perfil, um pequeno overview aqui, né, sobre o tamanho, né, dessas unidades. Então, a gente está falando que a ampla maioria aqui está um pouco mais do que 4.000 toneladas, e ainda tem algumas unidades muito pequenas aqui. Não, desculpa. A gente tem uma ampla maioria muito pequena, né, com menos de 1.000 toneladas, e uma frota que veio crescendo ao longo do tempo. Mas ainda em peso não é tão representativo. No tempo de operação dessas plataformas, né, a gente tem muitas unidades muito antigas, né, e algumas poucas que já estão com menos de 30 anos, né? Isso dá para ver aqui que é perto de 25%. Analisando aqui a frota, né, de plataformas flutuantes, elas estão concentradas aqui na região sudeste, né, com a exploração da bacia de Campos, Santos e do Espírito Santo, né? Então a gente vê que houve um avanço muito grande, principalmente com a evolução da lâmina d'água. Então hoje a gente tem algumas plataformas, já quase um terço dessa frota operando com mais de 2.000 metros de profundidade. O tempo de operação, né, aqui a gente vê um panorama um pouco ao contrário, né, dos fixos, né? A gente tem a maior parte da frota com menos de 15 anos e uma parcela já caminhando no processo de envelhecimento, né, num estágio mais avançado. Bom, esse era um overview que eu queria passar para vocês antes de entrar aqui dentro do tópico, né, propriamente específico aqui de campo de extensão de vida útil de Campos Maduros. Bom, antes de começar, né, queria colocar aqui, eu trouxe esse slide na outra apresentação também, que eu acho que é importante o nivelamento, né? Quando a gente fala de um ativo, esse ativo é composto por diversos sistemas, né? Então, a gente vê que a indústria é bastante segmentada, então a gente vê que tem parte que olha muito a plataforma, tem uma parte da indústria que vê muito subsea, tem uma parte que vê só a linha de ancoragem, mas aqui para a nossa conversa a gente vai estar falando de todos esses sistemas, né? Então, a gente fala da unidade marítima, das linhas de ancoragem, dos sistemas submarinos e do reservatório propriamente dito, né? Então, o nosso objetivo é manter e gerenciar a integridade de todos esses equipamentos, de todos esses sistemas, né, esses elementos, né, vamos chamar elementos aqui para frente, para a gente manter uma operação segura, conforme e rentável. Então, o processo de EVU ele vai abordar esse tema aqui ao longo do tempo. Bom, antes de começar, né, eu vou falar um pouco do ciclo de vida aqui, né? Então, voltando no projeto, tem um conceito que é muito importante, né, que é a vida útil de projeto. Ela é uma definição que é estabelecida pela indústria para a gente executar um projeto, né? Então, essa vida útil de projeto não significa que ao chegar naquele momento a gente vai encontrar uma falha ou algum problema, mas significa que há uma definição para a gente fazer todas as análises necessárias para rodar até aquela data, né? Um sistema complexo, né? Assim, uma plataforma propriamente dita, né, já tem uma dificuldade muito grande em ter a vida útil efetiva, né, que é perceber um momento em que ela falha com antecedência. Então, um item isolado, a gente já tem bastante dificuldade em fazer isso, né? São sistemas muito complexos. Se juntar tudo, fica mais complicado ainda. Então, no projeto, né, a partir dessa vida útil, né, estimada, iniciam-se todos os projetos de detalhamento e concepção do campo.
partir daí, a gente tem uma etapa importante, né, que é a implantação do projeto, onde a gente materializa, né, isso. A gente parte para uma conversão, uma nova unidade, a instalação do sistema propriamente dito, aí a gente está falando do subsídio, de ancoragem, todos os sistemas que são necessários para o desenvolvimento do projeto em si. Importante ressaltar que imprevistos podem acontecer, né, nesse momento e eles podem gerar impacto ao longo de toda a vida. Então, isso é importante que isso seja gerenciado. A partir daí, aqui tem uma foto, né, bem azul, né, a gente consegue ter tudo instalado, tudo funcionando, pronto para operar e executar aquilo que foi previsto, né, no começo do projeto. E aí chega um determinado momento em que a gente começa a perceber que o término da vida útil previsto em projeto está chegando, né? Então, nesse momento, é importante a gente colocar uma lupa aqui, né? E analisar o que vai acontecer. É importante a gente saber isso. Então, aqui, novamente, né, colocando um exemplo sobre a vida útil do sistema em si, né? Aqui, esse é um gráfico hipotético, né, sinalizando aqui os elementos, que podem ser uma plataforma, o subsídio, a linha de ancoragem, que tem uma vida útil de projeto, que não necessariamente é a mesma do sistema, mas o sistema em si tem a vida a menor delas, né, buscando aqui um alinhamento desse item azul. Então, na sequência, a gente tem o EVU, que a gente consegue estender a vida de alguns elementos, não necessariamente para o mesmo espaço de tempo, e a vida útil efetiva, que é a falha propriamente dita, que esse é o mais difícil de prever hoje em dia. Em paralelo, a gente tem a capacidade de produção, que se a gente for ver essa curva, né, provavelmente aqui no final, nos 25 anos, ainda existe um potencial a ser explorado aqui. E quando a gente chega nesse momento, é muito claro o motivador aí da extensão de vida útil, né? É continuar explorando um sistema que já está desenvolvido, né? Um sistema que está executando. A extensão de vida útil, em geral, é uma opção economicamente mais vantajosa do que substituir esse sistema, porque já está tudo pronto. Então, a gente só tem que ter a certeza que a gente está conseguindo postergar isso de uma maneira adequada. Antes de falar do processo de vida útil, uma discussão que a gente tem, eu faço até um gancho lá na apresentação da Nayara, né, que sinalizou ali diferentes projetos, é uma discussão que a gente está tendo de quando começar esse estudo de vida útil. A gente tem prós e contras aqui, né, ou muito cedo ou muito tarde, se essa é uma análise complexa. Se a gente começa ela muito cedo, ela permite mais opções, mas ainda assim tem muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer nos 10, 20 anos, nos 5 ou 10 anos para frente aqui, mas a gente também permite um tempo para a definição de algumas alternativas. Então, quanto mais cedo, mais tempo a gente tem para pensar o que vai fazer. E o contrário também acontece, né? Se a gente deixar isso muito para em cima da hora, a gente tem pouco tempo para decisão, a gente tem menos incertezas, a unidade já viveu o que ela deveria ter vivido, mas é um pouco tempo para buscar esse planejamento e execução de projeto. Então, isso é um assunto que a gente vem discutindo bastante. Então, aqui um alvo, né, que a gente busca fazer a conta ao contrário, né, de onde que eu imagino parar. E para trás eu preciso saber aqui o que estudo de vida, quando eu preciso começar um estudo de vida útil, para eu ter ciência de quais são as opções, né? Se eu vou caminhar para um estudo de vida útil, uma revitalização, até para o momento que a gente vai precisar caminhar para um descomissionamento e a gente vai precisar de prazo para fazer isso, então a gente não pode deixar essa informação vir à mesa muito em cima, senão a gente vai atrasar bastante o descomissionamento, isso é um problema complexo. E a gente ainda tem uma sinalização para os órgãos reguladores, que eu acho que é bastante importante. Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo, que é quão antes começar um ciclo de extensão de vida útil, dado que a gente tem alguns marcos já pré-estabelecidos que a gente precisa cumprir. Bom, analisando aqui o processo, né, até quando a gente termina essa análise aqui, a gente tem algumas opções, que basicamente a gente vai cair no descomissionar, na extensão de vida útil, né, que pode, aqui esse gráfico a gente explorou bastante na outra apresentação, né,
Ele mostra aqui a degradação de uma unidade, né, a previsão dela. Se ela tiver uma degradação muito acentuada no começo, a gente precisa ter algum tipo de investimento para retomar essa curva e buscar aqui o objetivo final, que é estender o que a gente entender que é possível, né? Tendo algum tipo de investimento aqui para retomar alguma condição, uma campanha de MS ou não. Então, são várias opções. E tem ainda a terceira opção, que é aí abordando um pouco do que a Nayara colocou, né? A gente pode ter um cenário de obsolescência. Então, é viável, numa extensão de campos maduros, não necessariamente fazer a extensão do campo inteiro, mas só de uma parcela dele, eventualmente substituindo algumas plataformas por plataformas mais novas. Então, não necessariamente uma para uma, mas às vezes um conjunto de plataformas. Então, essa é uma opção que é interessante, pode ser interessante a depender dos estudos. Mas, novamente, saber o que fazer entre essas três opções, o quando saber isso, é muito importante, senão você pode acabar inviabilizando uma dessas alternativas por não ter a informação pronta no momento em que precisa, né? Daqui para frente eu vou abordar um pouquinho aqui essa parte da extensão de vida útil. Bom, a análise da vida útil propriamente dita, né? Aqui alguns temas que a gente levantou. Primeiro, uma avaliação de integridade fundamental é basicamente o quanto que o meu ativo está degradando versus o quanto eu consigo reparar. E aqui a gente está falando de quantidade e criticidade. Quantidade é se eu consigo reparar ele numa velocidade que é necessária, e criticidade é se eu tenho viabilidade de reparar aquilo na locação. Isso pode inviabilizar um projeto. Um outro ponto que é muito importante também ser abordado nessa análise é a economicidade. Então, a gente no final vai comparar custos contra receita. Então, temos que saber se vai ser necessário algum investimento e quanto vai ser esse investimento e o potencial retorno. Isso é fundamental para essa análise. Alguns pontos aqui que também são importantes, fazem parte dessa análise, fazer uma reavaliação do que foi, quais foram as premissas do projeto e como que a unidade se comportou ao longo do tempo, como que está a sua integridade, como que foi o seu histórico de operação e manutenção. Então, isso aqui pode levantar algum risco que é importante a gente ter ciência. Um outro ponto eu coloquei aqui, muito ligado na parte de criticidade versus viabilidade, né, é a avaliação de itens críticos, que eventualmente pode ser um ponto único que eu não tenho condição de reparar e eu preciso definir que aquela unidade tem que sair. Então, esse é um ponto muito importante. Mas não havendo, né, inviabilidade técnica, né, a gente consegue reparar tudo o que precisa e o EVU vira a gente consegue gerenciar todos os riscos, o EVU passa a ser uma questão econômica, né, essa decisão. Então, o objetivo é a gente analisar e ter segurança para continuar operando de maneira segura, em conformidade e de maneira rentável. Isso é o que a gente espera. Um pouquinho aqui da visão de futuro, né, para o processo de EVU. E aí eu trago a pergunta aqui, né, como que a gente pode aprimorar esse processo, né? Hoje a gente já sabe que quanto maior o conhecimento do ativo, mais fácil é essa avaliação de vida útil. Então, isso é uma dificuldade que aparece nesse processo, às vezes informações pulverizadas pode se tornar bastante desafiador, mas esse conhecimento é muito importante. Esse mesmo conhecimento permite que decisões e ações sejam antecipadas, então a gente começa a aumentar a confiabilidade do ativo, né? Se eu tenho uma informação bem estruturada, eu começo a prever coisas. Então, eu consigo prever uma troca, eu consigo prever uma manutenção de maior porte. Um ponto aqui que é muito importante, né, é executar esse EVU no momento certo, né? Isso viabiliza mais alternativas, né? Se a gente deixar muito para o fim, eu posso perder o momento de executar uma manutenção que permite que a unidade vá um pouco mais longe, né? Permite avaliar diferentes cenários. E um ponto importante que é uma discussão, né, são os ciclos de life extension e o life extension contínuo. Então, hoje a gente vê aqui, né, eu estou trazendo para a discussão quando a gente executa,
mas isso não necessariamente precisa ser uma vez. Eu posso fazer um agora e revisitar ele várias vezes ao longo do tempo. E tem uma visão de futuro aqui que a gente enxerga que é fazer isso continuamente, né? Num ciclo, numa frequência maior, num ciclo menor, para a gente ir mapeando o que precisa ser mapeado ao longo do tempo, tomando as decisões necessárias. Então, assim, como que a gente enxerga isso para frente, né? Ter informação disponível, né? Isso pode tornar o processo bem mais eficiente e otimizar as rotinas operacionais. Então, a gente vê muita discussão sobre o Digital Twins, né? Mas a gente vê muito um voltado para integridade, outro voltado para eficiência, outro voltado para custo, outro voltado para parâmetro operacional. Mas o que a gente tem enxergado aqui para frente é a construção de sistemas em que a gente consegue monitorar e prever coisas considerando todas essas variáveis, né? Eventualmente, ao longo do tempo, eu posso perceber que eu preciso fazer uma campanha de integridade para melhorar uma degradação que eu encontrei agora, ou eu posso monitorar o meu parâmetro operacional e retroalimentar a forma que eu opero com foco em Life Extension. Então, isso é uma coisa que é bastante interessante. Mexer na eficiência e custo, isso eu acho que a gente tem que buscar um sistema aí de Digital Twin que a gente consiga verificar tudo o que está acontecendo e trazer celeridade ali para a tomada de decisão. Então, isso é o que a gente acredita hoje, né, que a informação estruturada e integrada é a chave para a celeridade nessas avaliações e na tomada de decisão. Essa é uma visão que a gente queria trazer de futuro. Então, não sei se eu passei muito tempo, Ronald, mas era isso. Obrigado, pessoal. Caso de dúvidas, está aqui o meu contato. Ok. Não passou, não. Eu queria convidar, então, os três painelistas que ficassem um pouquinho mais, que nós temos algumas perguntas. A Nayara, não temos perguntas para você. Você foi uma exposição brilhante e que todo mundo só anotou tudo que você falou. A Rosidéia Mantovani. Então, nós temos aqui duas perguntas. Eu vou começar por você, por favor. Primeiro, é da Mariana Candela. Pergunta: como é o desempenho ecológico dessa tecnologia do Avangard? Qual o impacto no campo? Boa pergunta. Então, Mariana, quando a gente falou dos sistemas de pintura, né, das duas soluções, dos dois sistemas, a gente falou de tintas ali, os três tipos, né, de tintas, tanto na solução com perspectiva tradicional quanto a inovadora, nós falamos de tintas de alto teor de sólidos, que a gente chama de tinta de alto, né, low VOC ou no VOC. Né? VOC é compostos orgânicos voláteis, que nada mais é o solvente. Então, nós estamos tratando de tintas com alto teor de sólido e baixíssimo teor de solvente. Né? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Então, o primeiro impacto ecológico, né, é esse. A gente está lidando com tintas com muito mais sólido e menos solvente. Se a gente fala de aplicação, mas eu tenho como aplicar isso em plataforma? Temos. Nós temos equipamentos hoje modernos que permitem, inclusive, a gente abrir a lata de tinta e aplicar, misturar, né? E aplicar, sem adicionar solvente. Na verdade, como formuladora, né? As tintas elas já são feitas para isso. Elas já são feitas para pronto uso, né? O ideal é você não colocar solvente. Então, quando a gente fala de ecológico, apelo ecológico, é mais em relação a isso. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa também. E você falou também do impacto, né, disso em campo. O impacto disso em campo porque, além de a gente estar tratando de tinta com alto teor de sólidos, a gente está prolongando a durabilidade, a gente está reduzindo o intervalo entre demãos, ou seja, a gente vai reduzir aquele intervalo onde que às vezes é uma pena a gente ver que a gente aplica hoje um sistema de pintura, daqui a um mês ou daqui a 6 meses tem que refazer. Né? Esses sistemas de pintura que a gente está propondo, a durabilidade é muito maior. Né?
ela não é questão de meses, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente está falando aí de uma extensão muito maior do que isso. Então, com isso, a gente está o quê? Espaçando a manutenção, espaçando ter que aplicar tinta, e esse impacto, né, é relacionado a isso, né, também, né, essa redução, e principalmente, aí, como a Nayara falou, o João falou, essa questão da segurança, né, que a gente sempre fala em durabilidade, mas esquece que isso, no final, vamos ter um sistema mais confiável, um sistema mais seguro, e quando a gente fala de seguro, é segurança de pessoas, é segurança do meio ambiente. Então, não sei se eu respondi, né? Mas a gente está... E tanto a solução com 3 demãos quanto de 2 são boas soluções, onde a gente tem sistemas robustos, e quando a gente fala da solução com 2 demãos, a gente ainda está reduzindo uma camada de tinta, né? Uma demão, ou seja, a gente ainda diminui a quantidade de tinta a ser aplicada e reduz o tempo também de aplicação e exposição, né? Eu não sei se eu respondi, engenheiro Ronald. A segunda pergunta é do Ricardo Salum. Ele pergunta: Salum. O Avangard é aplicável em superfície tratada por hidrojateamento? Grande Salum, quanto tempo! Nossa, quanto tempo! Obrigada por sua pergunta. Sim, né? O Avangard é uma linha de alguns produtos, e um deles ele é destinado à manutenção, inclusive hidrojateamento. Obrigada aí. Então, tá bom. Agora as perguntas para o João Felipe. Tem 2 pessoas que fizeram praticamente a mesma pergunta. Eu vou resumir: o Márcio Alencar e o Sérgio Matoso. Os números apresentados por você, João Felipe, considerou os ativos só da Petrobras, próprios ou afetados? Obrigado pela pergunta, Ronald. Eu estou entendendo que ele está comentando sobre o quantitativo de unidades, né? Ali tem próprias e afetadas. Tá. Ok. E a segunda pergunta é anônima. Ele pergunta: o descomissionamento, em alguns casos, pode ser mais vantajoso que a vida útil? Se sim, quais são esses casos? Eu acho que tudo vai depender da análise da própria extensão de vida útil, né? A gente pode ter um cenário em que não é economicamente vantajoso continuar operando, e pode ter um cenário em que não é seguro continuar a operar. E aí a gente tem que caminhar para um descomissionamento. Então, assim, é uma análise complexa, né? E uma decisão difícil. Ok. Eu queria agradecer aos palestrantes do primeiro painel. Foi excelente. Avisar a todos os participantes que todos receberão os acessos das apresentações. Fiquem tranquilos quanto a isso. E eu vou passar a palavra agora para o Bruno Galhardo, da Roxtec, que é diretor da Sobena também, que vai moderar o segundo painel. Ok, Bruno? Muito obrigado a todos aí e até um próximo evento, hein?